A súmula vinculante 13 do Supremo, todo mundo já ouviu falar, né? Mas a grande questão é, ela realmente colocou um ponto final no nepotismo aqui no Brasil? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que está no centro de toda essa confusão. Um prefeito pode pegar e nomear o próprio irmão para ser secretário municipal? A resposta, olha, é bem mais complicada do que um simples sim ou não. É exatamente esse nó que a gente vai desatar hoje. E para chegar nessa resposta, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende de onde veio a regra. Depois, o que a súmula 113 diz na prática. Aí a gente entra na grande polêmica que é a exceção dos cargos políticos, vê qual é o limite dessa exceção e, no final, amarra tudo para ver o que está valendo hoje. Então, vamos lá. De onde surgiu essa história de proibir o nepotismo? Não é uma regra que apareceu do nada, não. Ela tem uma base muito forte, que está lá na nossa Constituição Federal. A raiz de tudo está no famoso artigo 37 da Constituição. Ele basicamente dita as regras do jogo para a administração pública, sabe? Diz que tudo tem que ser feito com base em princípios como impessoalidade, ou seja, sem favorecer ninguém, moralidade, eficiência e igualdade. E claro, nomear parente dá um choque direto com tudo isso, né? E aqui vem o pulo do gato, uma decisão importantíssima do STF. Esses princípios são tão poderosos que nem precisa ter uma lei escrita dizendo é proibido o nepotismo. A própria Constituição por si só já barra essa prática. Isso foi um divisor de águas. Ok, a base está na Constituição, mas como transformar isso numa regra clara que todo mundo tem que seguir de norte a sul do país? Foi aí que o Supremo criou uma ferramenta específica para isso. Vamos ver o que ela diz? E essa ferramenta é a súmula vinculante 13. Esse nome, súmula vinculante, significa basicamente que é uma ordem do Supremo com força de lei. Ou seja, todos os órgãos públicos de todas as esferas e todo o judiciário são obrigados a seguir. Foi o jeito de padronizar a luta contra o nepotismo no Brasil. O coração da súmula é esse trecho aí. Ele é bem direto ao ponto. Nomeou cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau para certos cargos? Então, sinto muito, mas isso viola a Constituição. O recado é claro, sem meio termo. Para a gente deixar isso bem mastigado, quem não pode ser nomeado? Parentes até o 3º grau, o que já pega tios, sobrinhos, avós? Para quais cargos? Aqueles de livre nomeação, os famosos cargos de confiança. E onde isso vale? Em todo lugar, sem exceção, prefeitura, governo do estado, planalto, congresso, judiciário. Ah, e a súmula foi esperta e também proibiu tal nepotismo cruzado, aquela troca de favores, sabe? Onde um político nomeia o parente do outro e vice-versa. Pois é, mas, como em quase toda regra jurídica, existe uma exceção. E é exatamente aqui que a história fica mais interessante e, claro, muito mais polêmica. Vamos falar sobre a exceção dos cargos políticos. O STF basicamente dividiu o campo em dois. De um lado, os cargos administrativos mais técnicos que pedem uma habilidade específica. Para esses, a súmula 13 se aplica e ponto final. Mas do outro lado, tem os cargos políticos, tipo ministros, secretários, onde o que mais pesa é a confiança e o alinhamento político com o chefe. E para esses, a regra geral é que a súmula não se aplica. E a lógica por trás disso fica bem clara nessa fala do ministro Aires Brito. Para ele, um cargo político não é um simples cargo em comissão técnico. É parte da engrenagem do governo, uma peça da agência do poder, e por isso estaria fora do alvo original da súmula. Ok, então a gente pode pensar, então para cargo político a porteira está aberta? Não, não é bem assim. A exceção não é um cheque em branco. Vamos ver agora que esse poder tem limites e a regra pode voltar a valer. E o ponto-chave é este. Mesmo o cargo sendo político, a nomeação de um parente não pode simplesmente rasgar os princípios da Constituição. O judiciário pode e vai analisar cada caso para ver se não rolou um abuso ali, um desvio de finalidade. E quando é que essa nomeação pode ser derrubada? O STF deixou algumas pistas bem claras. Se ficar provado que foi só uma manobra para driblar a lei, se a nomeação for algo completamente sem pé nem cabeça, ou, o mais importante, se a pessoa nomeada claramente não tiver a menor qualificação técnica ou idoneidade para ocupar aquela cadeira. Essa fala do ministro Roberto Barroso resume perfeitamente o limite da coisa. A exceção para os cargos políticos existe, sim, mas com uma ressalva enorme. Ela não serve para validar situações absurdas onde a falta de preparo da pessoa é gritante. Certo. Depois de juntar todas essas peças, como é que fica o cenário hoje? Afinal de contas, qual é a regra do jogo? Vamos amarrar tudo isso agora. Resumindo a ópera, funciona assim.
Para um cargo técnico administrativo, não tem conversa. A súmula 13 proíbe sempre a nomeação de parentes. Agora, para um cargo político, como de secretário municipal da nossa pergunta inicial, a regra geral é que a nomeação é permitida. Mas, e esse mas é gigante, se essa nomeação cheirar a fraude ou se a pessoa for totalmente desqualificada, aí a súmula volta com tudo e o ato pode ser anulado. No fim das contas, a súmula 13 é uma tentativa do Supremo de andar numa corda bamba, de buscar um equilíbrio delicado. De um lado está o direito de um governante de montar uma equipe da sua confiança. Do outro está a obrigação de respeitar os princípios que protegem o que é de todo mundo, o interesse público. Isso tudo nos deixa com a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? Onde exatamente a gente desenha essa linha? Essa discussão sobre a súmula 13, no fundo, não é só sobre lei, é sobre a natureza do poder, sobre ética e sobre o tipo de serviço público que a gente quer ter. E essa, com certeza, é uma reflexão que está longe de terminar.